Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Saúde e Debate. Sempre com o propósito de falarmos sobre novidades e assuntos relevantes na área da saúde, este episódio vai abordar tecnologia e a mineração de processos. Como isso impacta o gerenciamento hospitalar, o gerenciamento de instituições de saúde, aliando então tecnologia e inovação e o atendimento das demandas e de melhorias das áreas internas desse hospital ou dessa instituição. Por isso, nós convidamos para conversar com você, nosso ouvinte, nosso seguidor, neste episódio, o médico Thiago Cassi Bobato. Ele é coordenador do Departamento de Emergência do Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, Santa Catarina, supervisor do internato de emergência no próprio hospital e professor da Universidade de Contestado, também em Mafra, em território catarinense, nas matérias de emergência clínica e simulação clínica. Entre as especializações do Dr. Thiago estão um MBA em Gestão e Inovação em Saúde pela Faculdade Unimed e também formação em Lean Healthcare pelo Gemba Group. Ele participou de um case muito conhecido no Paraná, nesta área de mineração de processos, por isso nós o convidamos, inclusive, para compartilhar esse conhecimento conosco. Seja muito bem-vindo, Dr. Thiago, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Joyce, pelo convite. Para mim é um prazer poder falar sobre um assunto que me encantou há muito tempo. Acho que desde o momento, como você comentou, que eu fiz a formação em Lean Healthcare, em Lean Six Sigma, sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, e poder vincular essa formação junto com a tecnologia foi um aliado muito grande, assim, né, no momento que eu vivi no hospital, desse case que você comentou, e poder compartilhar um pouco isso com vocês, eu acho que é muito válido, porque é uma coisa que não tem como escapar, acho que dentro da atualidade. Eu acho que qualquer hospital, seja da rede privada ou o SUS hoje, se beneficia disso, e acho que quem, como foi falado, né, naquele momento na palestra e tudo, quem acho que não perceber isso, eu acho que vai ficar um pouco para trás, vai ficar aquém no mercado. O senhor falou de palestra, o Dr. Thiago participou da 10ª edição do E-Saúde, é um encontro que a Unimed Paraná promove justamente sobre tecnologia e inovação para reunir especialistas e, acima de tudo, trocar ideia, debater e saber o que está sendo aplicado para que isso seja disseminado na área. E o Dr. Thiago participou, então, da última edição, que aconteceu ainda em 2024, e agora em 2025 vieram novos desafios na carreira, mas sempre pensando nisso, não é, doutor? E para a gente começar mesmo, o que é, no final das contas, a mineração de processos? A gente vem falando e já sabe um pouco também de mineração de dados, mas e de processos? Como é que é esse processo de maneira geral? De maneira geral, assim, e resumindo, é você entender como que funciona o fluxo e qualquer processo iminente daquele setor do hospital, ou especificamente pode ser da parte administrativa, qualquer setor do hospital, para você entender o que está acontecendo, o que você pode ter, né, de problemas, então minerar realmente os problemas, o que está acontecendo para, por exemplo, ter evasão no pronto-socorro, para você demorar para liberar o paciente, né, demorar para internar, e tentar achar recursos para melhorar esse processo. Então, de uma forma contínua, você vê o problema, analisa, senta com a equipe, projeta e planeja processos e melhorias, e aí depois você já vê em loco se isso está funcionando ou não. Basicamente, seria isso. E qualquer área, então, do hospital ou da instituição de saúde pode ser beneficiada. E eu pergunto isso para a gente ter uma ideia, se é só o administrativo ou até numa emergência clínica, por exemplo, o processo de mineração de processos pode ser feito, a ferramenta a ser aplicada. Pode ser aplicada em qualquer setor, independente do local do hospital, né? E vai muito bem, inclusive, nessa gestão de pessoas, né? Tanto no atendimento quanto na gestão da equipe mesmo, né, de eu entender realmente como que aquela equipe trabalha, se ela está fazendo o processo mais curto, digamos assim, de uma forma contínua, ou se ela está fazendo um retrabalho e está só demorando a mais do que deveria. Então, eu consigo melhorar tanto para a minha equipe, óbvio, quando eu melhoro o trabalho da equipe, eu acabo melhorando como um todo a segurança do paciente e o cuidado dele. E no final das contas a gente está falando de eficiência, de agilidade e também de poupar recursos. A gente sabe como na saúde isso também se tornou primordial, seja no SUS, seja no privado, né? Seja em clínicas e hospitais particulares. Com certeza, eu acho que o foco é realmente a segurança, né, do processo e a segurança do paciente, né, ele sendo o centro do cuidado sempre. Eu acho que vai muito de encontro a isso,
né, e fazendo esse cuidado melhor, automaticamente o hospital vai conseguir economizar recursos com isso, né, seja por tempo menor, né, na internação, seja por um recurso destinado de uma forma adequada para aquela patologia, para aquele quadro do que o paciente está apresentando no momento. Então, nada mais é do que você conseguir realmente direcionar o recurso ideal para cada paciente e ele permanecer o tempo ideal dentro daquele setor, dentro daquele local no hospital, seja na enfermaria, seja na UTI, no centro cirúrgico, ou até mesmo, como você citou, dentro da emergência, né, para ele realmente ter uma alta no momento certo, nem antes e nem depois, com o melhor recurso, com a melhor segurança para ele. O senhor já no início da nossa conversa falou, seja no SUS, seja no particular. E aí eu aproveito isso. Então já sabemos que seja no SUS, seja no particular, esse processo e essa ferramenta, vou colocar aqui, né, pode ser colocada. Mas de diferentes portes, isso também pode ser colocado, hospitais pequenos, médios, até que atuam com, às vezes, baixa complexidade, até aqueles mais complexos e maiores mesmo de estrutura, todos podem ser beneficiados dessa forma, doutor Thiago? Com certeza, eu acho que todo hospital, seja de pequeno porte, ou grande porte, ou baixa complexidade, ou alta complexidade, ou até mesmo, né, SUS, como você comentou, ou privado, vai se beneficiar. Porque se eu estou melhorando o processo e estou entendendo como que funciona o meu hospital, eu consigo direcionar tanto o recurso humano quanto o recurso técnico de uma forma mais adequada. Então, eu vou ter realmente uma economia, seja no processo mesmo, para ele ser feito mais rápido, ou no final, lá, realmente, na parte administrativa financeira. Então, o benefício é muito grande para qualquer perfil, seja uma clínica, por exemplo, pode também utilizar dentro de uma clínica, consultório, se você for ver, dá para você olhar também com essa mineração de processo e ver o que você consegue otimizar e melhorar, por exemplo, para você ter uma agenda melhor, aproveitar melhor teu tempo, aproveitar melhor o atendimento, tudo isso vai fazer diferença. Nós estamos aqui neste episódio do podcast Saúde Debate falando com o Dr. Thiago Cassi Bobato, que é coordenador hoje do Departamento de Emergência do Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, em Santa Catarina, e ele está aqui também para compartilhar conosco sobre processos, sobre mineração de processos, esses efeitos, e também um case do qual ele fez parte em um hospital de Curitiba, no Paraná, e tem esse conhecimento vasto nesta área, é algo que a gente precisa falar, afinal, a inovação, tecnologia, melhoria de processos. Agora, eu queria fazer aqui uma analogia, doutora, a gente fala de diagnóstico precoce, de diagnóstico, como isso é importante, é também necessário para começar um diagnóstico grande, né, profundo, real, do que acontece nesse hospital antes de efetivamente querer mudar processos ou melhorar esses processos? Com certeza, eu acho que o grande problema, e eu acho que a maioria das falhas, digamos assim, quando acontece, é porque a gente tenta olhar só para o problema lá na frente. Eu não tento procurar entender e fazer um diagnóstico prévio para realmente perceber aonde que tem um funil, aonde tem um gargalo que eu possa gerar uma melhoria. Então, quando eu faço um diagnóstico adequado em qualquer setor, vou dar o exemplo lá como você citou no case, né, a gente começou pela emergência. Então, eu tentei entender como que funcionava a emergência do hospital, né, o hospital que eu era coordenador, fazia parte de um atendimento, né, era um hospital escola, atendimento de politrauma e atendimento de paciente clínico, um grande volume. Então, eu tinha que otimizar o tempo para o atendimento com segurança, com uma equipe adequada, né, atendendo uma demanda muito grande, porque apesar da gente ser, na época, né, e continua sendo uma porta regulada, por exemplo, a demanda ainda é muito alta. Então, eu preciso destinar o recurso de uma forma adequada para esse paciente sair de uma forma segura, ou internar de uma forma segura para ele ter o melhor tratamento. Então, quando a gente olha e faz um diagnóstico, e eu entendo o processo, eu consigo atuar desde pequenas cadeias, né, até olhar para um espaço mais macro e o setor como um todo. Então, se começa através do diagnóstico, olhando para todas as equipes de forma isolada, e aos poucos você vai juntando no macro para chegar no final do setor, realmente com um diagnóstico mais robusto, e entender e planejar os cuidados que podem ser feitos.
O case que o doutor Tiago comentou é do Hospital Universitário Cajuru, como o doutor disse, um hospital escola, é ligado à Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, ligada, por sua vez, ao Grupo Marista, e, como o doutor disse, atende muito em Curitiba, situações de emergência, em especial de trauma, além de atendimento pelo SUS, né? Então, não é um hospital de porta aberta, mas recebe muita demanda, e aqui eu gostaria de salientar o que o doutor Tiago disse, que mesmo tendo essa realidade, a demanda é importante, a demanda é alta, o fluxo é muito grande e por isso precisa ser olhado. Eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouquinho conosco do case. O que foi feito no Hospital Cajuru, que inclusive acabou sendo aí tema no E-Saúde do ano passado, doutor? Então, inicialmente, quando eu assumi a coordenação, eu comecei a fazer esse diagnóstico, como a gente comentou. Então, uma das coisas que eu olhei na época na emergência foi tentar entender o porquê que se demorava muito para ter uma decisão final, seja para o paciente ir embora para casa ou internar. Na época, quando se iniciou ali o trabalho diagnóstico, a gente tinha um tempo mais ou menos em torno de quase 7 horas, eram 6 horas e 48 minutos para a decisão. E aí, olhando, fazendo esse diagnóstico mais a fundo, eu consegui entender que parte desse todo, né, que eu olhei para o pronto-socorro como um todo, para a emergência como um todo, vinha muito da clínica médica na época. Então, eu tinha dentro do setor, um setor extremamente especializado, com médicos extremamente qualificados, professores da PUC, professores, né, de outras universidades de Curitiba, com especializações e subespecializações. Então, eu tinha cardiologista atendendo, eu tinha pneumologista, eu tinha gastro, eu tinha subespecialidades atendendo, então tinha uma segurança muito boa para o paciente. Só que, dentro disso, eu acabava demorando para tomar uma decisão, porque eu queria chegar realmente no diagnóstico final antes dele internar, por exemplo. E eu queria entender exatamente o porquê do porquê, para poder mandar ele para casa mais seguro, digamos assim. Então, o primeiro processo que a gente olhou foi esse. Então, a primeira mudança que foi realizada na época foi implementar, né, a figura do emergencista, então, com formação mesmo específica em emergência, das 7 às 19 da noite, de segunda a sexta. Fazendo esse case inicial, a gente reduziu esse tempo, né, de quase 7 horas para 3 horas e 24 minutos. Então, 50% já caiu. E aí, na sequência, pelo fato de ter essa equipe, virou referência dentro do pronto-socorro. Então, as outras equipes começaram a conversar e teve uma troca melhor também. Então, as outras equipes começaram a também melhorar o seu tempo de decisão, porque tinham maior segurança também para internar o paciente ou fazer o comanejo junto com o emergencista e poder dar uma alta mais segura, por exemplo. Então, a hora que todo mundo se juntou, né, e o emergencista se tornou a figura central ali do cuidado naquele momento, a gente foi reduzindo mais o tempo, chegando, na época, ali no final do ano, que foi após o case até, com um tempo de 2 horas e 37 minutos para a decisão. Então, isso impactou, por exemplo, no quê? Impactou em melhor giro dentro do pronto-socorro. Então, eu consegui atender uma demanda que já era alta, eu consegui puxar mais pacientes, então eu consegui dar mais vazão, digamos assim, à minha fila virtual que eu tinha, né, de atendimento. Para o hospital foi bom, porque aí eu também comecei a internar mais, mas eu comecei a internar de uma forma mais adequada, então eu consegui angariar recurso para o hospital nesse sentido, né, e, consequentemente, também a gente começou a reduzir o uso de determinados recursos no pronto-socorro, medicação, exame de laboratório, exame de imagem, foi direcionado melhor esse recurso para cada paciente. Então, isso também acabou tendo uma economia financeira ali muito grande para o hospital. Então, fazendo essa medida no pronto-socorro, por exemplo, que foi o primeiro trabalho, a gente gerou uma economia para o hospital de quase 1 milhão, foi 768 mil na época. É bastante coisa. E aí, com o processo, como é normal, né, o pronto-socorro, por que a gente optou por começar no pronto-socorro? Porque, infelizmente, o pronto-socorro é o patinho feio de qualquer hospital, né, é um local onde eu não olho muito, a minha tendência como gestor é não olhar muito, é o recurso que não está sendo usado vai para lá, é o ultrassom mais antigo, é a maca, é a cama mais antiga, porque é um local que, infelizmente, assim, me dá muito prejuízo.
né? Eu tenho que fazer muito exame, eu tenho que só atender uma demanda muito alta. Então, eu prever, né? Eu tenho um planejamento lá do ano que eu vejo que eu vou ter um déficit X, né? Por causa do pronto-socorro. Então, o olhar para o pronto-socorro é diferente. E, além disso, a maioria das instituições, se a gente for ver, elas acabam achando que o problema do pronto-socorro, né, da superlotação, da demora, é só do pronto-socorro, né? E aí, quando você muda o processo como a gente mudou, melhorou a entrada do paciente, melhorou a triagem, melhorou o fluxo, né? Porque eu fiz uma análise para fazer um fluxo contínuo. O paciente, antes, ele ficava indo e voltando dentro do pronto-socorro e perdido. Então, a gente mudou até mesmo a estrutura do pronto-socorro. Então, na reforma, na mini-reforma que teve, com a análise que foi feita, por exemplo, o consultório da neurocirurgia ficou na frente da tomografia, para facilitar o exame e voltar para o médico. A ortopedia ficou na frente do raio-x. A clínica médica e a cirurgia ficaram logo em frente, tanto na observação menor que a gente tem ali, quanto perto da emergência, para deslocar mais rápido. Então, tudo foi planejado para ter uma evolução mais rápida e contínua para acelerar o processo, né? E aí, quando a gente fez isso e otimizou o recurso e começou a internar o paciente que realmente precisava ser internado, eu comecei a mostrar para o hospital que daí eu tinha outros problemas. Então, o centro cirúrgico demorava muito para puxar o paciente ficava travado no pronto-socorro. O paciente demorava mais tempo no pronto-socorro para internar, porque não tinha giro de leito na enfermaria. Então, o próximo passo do projeto, na época, foi olhar para a enfermaria. E aí a gente fez uma equipe de deshospitalização, que era composta por mim, né? Era composta por uma enfermeira, e aí depois foi vindo uma equipe multi, com psicólogo junto, com assistente social, com fisioterapeuta, e a gente passava literalmente em todas as enfermarias do hospital. Então, a minha rotina base, assim, diária era como? 7h15 da manhã eu chegava no hospital, quando eu não estava de plantão, eu estava de coordenação, aí eu passava no pronto-socorro, ali na emergência, e aí eu olhava o pronto-socorro como um todo, fazia um huddle, né, que era uma reunião rápida para entender como que foi o plantão noturno e como que estava a realidade do pronto-socorro naquele momento. Então, quantos pacientes estavam aguardando internamento, quantos pacientes estavam aguardando cirurgia, quantos pacientes estavam intubados, se teve alguma intercorrência grave no pronto-socorro, quantos pacientes estavam para vir. Então, a gente conseguia entender o momento do pronto-socorro e até mesmo classificar através de um score, que é bem utilizado, que é o NIDOX, para saber se a gente estava com uma tendência a ficar superlotado ou já estava superlotado. Então, isso facilitou a minha comunicação, por exemplo, com a rede, para falar com a rede e falar, olha, nesse momento eu não consigo absorver nenhum paciente, e dar 1 hora, 2 horas para eu me organizar, e aí, às vezes, a gente se organizava antes, e aí vinha o paciente antes, a gente abria a porta antes. E, além disso, eu comecei a disparar, por exemplo, a gente não tinha uma comunicação efetiva com o centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico não sabia que eu tinha um número X de pacientes aguardando cirurgia lá para colocar no mapa. Na hora que terminava o huddle, eu já disparava para o centro cirúrgico e falava, tem esses 6 pacientes aqui, estão no mapa? Não estão. Vamos dar prioridade? Vamos. A gente consegue dar prioridade para 4. 2 ficam, mas 4 resolvem. Antes ficavam os 6. Né? Aí eu conseguia também direcionar assim, desses pacientes que estão aqui aguardando, quantos desses a gente tem esperando exame específico? Tomografia, algum exame, né, uma endoscopia, uma coluna, alguma coisa. Então, já era disparado também para o CDI, para o setor de imagem. Falava, olha, eu tenho esses pacientes aqui, eu preciso só dessa tomografia para poder avaliar se vai internar ou vai de alta. Já ia lá e já fazia o exame, né? E, além disso, eu também direcionava para o nosso núcleo regulador interno de leito. Então, ela também já tinha uma noção de quantos pacientes tinham ali e quantos estavam vindo. Terminava essa rotina, e, além disso, cortando, eu enviava para a alta direção. Então, a alta direção do hospital também tinha uma noção de como estava a porta naquele momento. Depois disso, terminava, 8 horas eu subia para a enfermaria com a equipe de desosp. E aí a gente passava em cada enfermaria e conversava lá com a enfermagem, com a equipe, para saber quantos pacientes estão previstos altas nesse momento. Desses que estão previstos, o que falta? É só família? É fisioterapia? É exame? É antibiótico? Desses, quantos estão aguardando cirurgia? Tem 20 aguardando. Desses 20, todos estão em jejum?
Ah, não estão. Por quê? O que aconteceu? Ah, esse aqui que não está, iria agora, daqui 1 hora. Vamos ligar lá para o centro cirúrgico para não travar e vamos perguntar se dá para jogar para o final do dia. Ah, está aguardando uma endoscopia. Fez o preparo, uma colono, fez o preparo? Não fez, eu já ia lá e fazia o preparo para não atrasar, né? Vai operar amanhã. Já tirava o Clexane que o médico acabou esquecendo na prescrição. Então, várias pormenores que acabavam prejudicando. E aí, dentro desse projeto, a gente começou a fazer o projeto Alta Certa, em que era um folderzinho para entregar já para a família e, desde a admissão, começar a falar com a família sobre alta. É meio estranho você fazer isso, né? Pô, acabou de entrar no hospital, você já está falando de alta, como assim? Fora, né? Como assim? Não, a gente trazia a família um pouco mais perto, falando como que era a rotina do hospital, inclusive que o médico que faria a visita teria que conversar com ela todo dia e explicar o planejamento terapêutico. Então, olha, a previsão que eu tenho para você ficar aqui com a gente são 3 dias, a gente vai fazer esse exame, essa cirurgia, e provavelmente, né, na quarta-feira, por exemplo, você vai de alta. Chegou na terça-feira, ele via que tinha algum problema, ele já ia conversar com a família para falar, olha, estava previsto para amanhã, mas surgiu isso aqui, a gente vai ter que investigar isso aqui também, então provavelmente a gente vai ter que estender um pouco da estadia, ou realmente vai de alta amanhã, então assim, a senhora vai de alta amanhã, então pode falar com a família, para a família vir amanhã cedo, que a gente vai passar a visita e aí a senhora vai para casa. Então já deixava mais ou menos montado ali o esquema para ir de alta. Além disso, a gente começou a estender e fazer uma segunda visita à tarde, que era 5 horas da tarde, para retomar o que foi feito durante o dia. Então, todas as altas saíram? Ah, não saiu por quê? O que aconteceu? E aí, se era algum problema de especialidade, a gente já ia no colega e conversava com o colega. Olha, cancelou a alta? Não cancelou, mas por que não foi? Estava previsto para de manhã. Ah, estava muito corrido, tal, no começo teve alguns problemas, mas depois eles perceberam que todo o trabalho que a gente estava fazendo era em busca de uma alta para o paciente sair antes das 10 horas da manhã, principalmente. Por que 10 horas da manhã? Por que não 11? Por que meio-dia? Porque a gente percebeu que 10 horas da manhã, como qualquer hospital, é um momento, acho que, de maior calor para o hospital como um todo. É um momento que está chegando muita gente no pronto-socorro, né? É um momento que o centro cirúrgico começou a já querer tirar os pacientes da repai das primeiras cirurgias, e é um momento que os pacientes normalmente estão saindo da UTI. Então, se eu girar a enfermaria até 10 horas da manhã, o paciente da UTI consegue sair de alta para a enfermaria, o paciente do centro cirúrgico que precisa ir para a UTI vai para a UTI, e o paciente que está lá no PS aguardando para subir, consegue subir para a enfermaria. Então, eu não travo nenhuma ponta. Por outro lado, se não acontece isso até as 10 horas, é um gargalo que vai em massa até chegar no pronto-socorro. Né? Cascata mesmo, né? Não saiu o paciente da enfermaria, não sai o paciente da UTI, o paciente que está lá no centro cirúrgico não consegue sair nem para a enfermaria e nem para a UTI. Se ele não sai para nenhuma ponta, eu não consigo girar leito, não consigo fazer nada, o meu paciente que está aguardando no PS fica no PS, e a porta está aberta e continua chegando. É aí que tem o problema. Então, o trabalho foi muito em cima disso. Fazendo tudo isso, a gente conseguiu reduzir de quase 5 dias, eram 4,78 dias de internamento, para 2,24 ou 2,26. Então, eu girei melhor o leito, girando melhor o leito, é como se eu tivesse construído para o hospital, né, fisicamente, quase 88 leitos, né? Então, eu consegui internar mais, eu consegui operar mais, então eu girei receita, e além disso, eu diminuí possíveis desperdícios, né, que poderiam acontecer. Então, eu gerei economia e melhorei receita para o hospital. Na época, com o projeto, até o final do ano, né, somando PS, somando enfermaria, deu uma economia de quase 22 milhões para o hospital. Né, uma economia muito alta, assim, né? E com pequenas coisas. A gente, se você olhar, assim, é um grupo de trabalho. Não foi nada demais, não foi uma construção de uma torre nova, não foi a compra de uma mega tecnologia, né? A tecnologia que eu usei, que eu acho que é uma das melhores ferramentas com as quais eu trabalhei até hoje, é o Upflux, né? Eu acho que para minerar, como a gente está conversando, e entender processos e diagnósticos mesmo de qualquer setor, de qualquer parte do hospital, eu acho que é a melhor ferramenta porque ela consegue realmente linkar com o programa que você usa, né, para fazer a gerência, para fazer o prontuário,
e você consegue olhar o paciente online ali, o tempo inteiro, o que está acontecendo, e dentro daquele mapa você consegue olhar, inclusive, assim, aonde está o problema naquele momento. Um exemplo que eu citei na palestra, tá aí no case, foi isso, a triagem, né? A gente melhorou os processos da triagem, porque viu que era falho e demorado o Manchester, então fez um Manchester adaptado para o hospital, aí colocou um computador próprio, treinou a equipe. Então, a média que a gente tinha, por exemplo, lá de triagem, era de 3,2 minutos. Quando a gente olhou e começou um dia, por exemplo, uma quarta-feira, que não é um dia de grande movimento, começou a estourar o tempo, foi para quase 7 minutos, a gente foi olhar os processos, a gente percebeu que o processo estava adequado, mas naquele dia, quem estava fazendo a triagem eram 2 enfermeiros novos. Um tinha descido, que não era do setor, e o outro estava começando, então não sabia o processo direito. A hora que a gente tirou os 2 e relocou dentro do próprio setor e levou os profissionais que estavam acostumados, voltou a funcionar normal. Então, isso é muito da ferramenta, isso é muito da mineração diagnóstica, como você falou. Bom, a gente aqui ouvindo o senhor, doutor Tiago, assim, a gente acho que está sabe quando a gente sai com a cabeça cheia de ideia e vai imaginando e como é que isso pode ser aplicado? Por isso que é muito bom ter esse bate-papo, sabe? E de compartilhar. Eu tenho certeza que todo mundo vai terminar de ouvir aqui nosso episódio pensando em como isso pode ser aplicado diante desses ótimos resultados que vocês também obtiveram. E eu relembro também o início da nossa conversa, que o senhor falou, ó, não tem mais jeito, precisa ser feito isso. Essa sim é uma ferramenta atual, aliando tecnologia, conhecimento, sempre atendendo a essa demanda, sim, do hospital, mas acima de tudo a segurança do paciente. Então, queria aqui ressaltar e agradecer pela sua participação nesse episódio, foi muito bom mesmo ter contato com a sua ajuda por aqui. Eu que agradeço aí o convite, mais uma vez, como eu falei, muito feliz de poder compartilhar algo que vem sendo novo e que precisa realmente ser olhado com carinho por qualquer gestor de qualquer hospital, clínica, que queira realmente cuidar melhor do paciente e da família daquele paciente, fazer o cuidado centrado realmente, como a gente vem falando. Então, mineração de processos foi o tema deste episódio do podcast Saúde Debate, que vai também ficar disponível no nosso site, o saudedebate.com.br, além, lógico, das nossas redes sociais, do nosso YouTube. Eu conversei aqui no podcast com o Dr. Tiago Bobato, hoje coordenador do Departamento de Emergência do Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, em Santa Catarina, também supervisor do internato de emergência do hospital, professor da Universidade do Contestado, também em Mafra, em matérias como emergência clínica e simulação clínica, mas o doutor também compartilhou conosco uma experiência que ele teve no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, com esse resultado muito importante dentro de mineração de processos e seus efeitos positivos. Este foi, então, mais um episódio do podcast Saúde Debate. Até o próximo episódio.